A inflação oficial brasileira, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, subiu 0,61% em abril. Só que esse resultado foi influenciado justamente pela alta nos medicamentos e também planos de saúde. Sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com Marcos Labarte, ele é economista e também sócio da GT Capital, a quem agradecemos demais pela participação. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, bom dia e um feliz Dia das Mães para todo mundo que está nos escutando. Perfeito, muito bom, Marcos. Queria, claro, sua análise e sua avaliação desse índice de abril, 0,61%. No acumulado dos últimos 12 meses, 4,18%, um pouco acima do esperado, né? O que pode explicar esse índice de abril? Somente a alta nos medicamentos e planos de saúde ou outros índices, outros setores contribuíram para esse número? É como você bem salientou, a alta do mês passado, ele foi muito sobre a parte dos planos de saúde, eles puxaram para cima. Mas também tem os subgrupos alimentares, né? O tomate, todo mundo que passa o mercado do dia vê que o preço do tomate está alto. Só para vocês terem uma noção, o tomate subiu 10,46% no mês passado. E as bebidas subiram 0,43%. Então, o que impulsionou no mês passado realmente foi a parte de remédios, né? Puxou bastante para cima, principalmente porque o governo ele autorizou um aumento de 5,6% nos remédios no Brasil. Então, isso também acabou fazendo com que os remédios acumulassem um valor maior nesse mês passado. Plano de saúde, com certeza. Lembrando que pode ter um aumento esse ano entre 10% a 12% nos planos de saúde, que também deve puxar ao longo do ano também a inflação para cima, né? E lembrando que a meta para esse ano é 3,25%, o qual pode ter uma diferença entre 1,5% para cima ou para baixo, mas acho difícil. Mais um ano, a nossa meta vai extrapolar, com certeza, no Brasil. Então, é sobre isso que eu queria me aprofundar rapidamente. Então, 3,25 é a meta para o ano de 2023, só que sempre tem uma margem para cima e para baixo. Você entende que a inflação desse ano deve superar, inclusive, essa margem de 1,5% para cima? O poder de compra do brasileiro, então, vai continuar bem deficitário? Dificilmente a meta ela vai ser alcançada esse ano, né? Lembrando que nos últimos 4, 5 anos, né, a meta também superou, né? Então, quando o governo ele fala sobre diminuição da taxa de juros, ele esquece que a inflação no Brasil ela não está controlada ainda, né? Só dando um dado, né? O presidente da Turquia, lembrando que a Turquia ela não tem um banco central independente como o Brasil, ele teve abaixando a taxa de juros. E a taxa de juros na Turquia foi abaixada de uma forma aleatória. E só para vocês terem uma noção, a inflação na Turquia de 8% hoje está em 60%. Então, justifica o porquê o Banco Central no Brasil ele tem que continuar independente, até porque o Banco Central ele é o responsável por trazer um equilíbrio na parte da inflação no Brasil. Mas não é só ele, né? Lembrando que o governo ele tem que fazer o seu dever de casa. Perfeito. Já que você mencionou Banco Central e taxa de juros, a gente tem observado muitas críticas por parte do governo federal, sobretudo o presidente da República, em relação à atuação do Banco Central, a própria atuação do presidente Roberto Campos Neto, mas, sobretudo, a taxa de juros, que hoje supera os 13%. Você entende que, com o avanço do texto do novo arcabouço fiscal, muito provavelmente nas próximas 2 semanas teremos novidades em relação a isso, o Banco Central poderá entrar num ciclo de redução da taxa de juros? Você vislumbra a diminuição da Selic no segundo semestre, possivelmente? Essa semana ela teve 2 frases importantes, tá? Uma frase do Paulo Pimenta, né, o ministro das Comunicações Sociais, que ele disse: a sociedade está endividada e refém da política social, né? Mas a gente não pode esquecer que tudo que está acontecendo no Brasil ele é reflexo das políticas do governo, né? De outro lado, Campos Neto também falou essa semana e a frase dele foi: se o crédito está caro, não é culpa do Banco Central, mas do governo. Então,
o governo brasileiro ele acaba criando uma cortina de fumaça, né, atacando o Banco Central como se ele fosse responsável por tudo que está acontecendo no Brasil, né? E Campos Neto, um economista, um técnico, ele, de uma forma técnica, justifica que se existe uma alta, se a taxa de juros está tão alta no momento, é porque o dever de casa ainda não foi feito pelo governo. E aí, o dever de casa deve ser através das reformas, o arcabouço fiscal também para trazer um equilíbrio, até porque o Brasil ele gasta mais do que arrecada, e tudo isso ocorre e justifica a taxa de juros como está. Marcos Labarte, economista, sócio da GT Capital, analisando o momento econômico do Brasil, as perspectivas e também a inflação que foi divulgada sobre o mês de abril. Agora, eu peço licença para chamar o nosso comentarista Alexandre Borges, que vai justamente formular uma pergunta para o nosso convidado. Borges, à vontade. Olá, boa tarde. Olha, eu queria insistir nesse ponto do Banco Central, porque, sim, Roberto Campos Neto tem se mostrado independente, tem usado essa blindagem da autonomia para tomar as decisões que ele considera corretas, mas o seu mandato acaba esse ano, né? Então, qual é a expectativa do mercado para uma eventual troca do comando do Banco Central? Lembrando que o Banco Central, ele inicia sempre o novo presidente, o presidente do Banco Central ele inicia num governo, ele ou permanece se o governo continuar ou é alterado, né, como aconteceu no Brasil. A gente crê que o governo brasileiro, numa mudança do Campos Neto, né, logo que finalizar o mandato dele, tem que continuar adotando uma pessoa técnica, até porque uma pessoa técnica ele vai estar olhando de uma maneira criteriosa as contas do governo, os gastos do governo frente, obviamente, à taxa de juros, porque o Banco Central ele só tem uma única arma, que é aumento abaixo da taxa de juros, né? Então, se a taxa de juros está em 13,75, é que ela é justificável estar em 13,75, né? O Banco Central, ele não aumenta ou abaixa a taxa de juros de uma forma política, ele aumenta e abaixa a taxa de juros de uma forma técnica. Então, se o governo atual continuar botando pessoas técnicas para resolver problemas técnicos como os econômicos, é o que a gente acredita que possa vir a justificar uma continuidade de uma política clara como é a do Banco Central atual. Perfeito. Queria justamente pedir a sua análise e avaliação acerca da indicação do nome de Gabriel Galípolo para integrar a diretoria do Banco Central. Muitos, inclusive, acreditam que ele poderia substituir Roberto Campos Neto. E, Borges, só fazendo uma correção, o mandato de Campos Neto vai até dezembro de 24, ou seja, não neste ano, no ano que vem. Então, digamos que teremos um período ainda de quase 2 anos, pelo menos 1 ano e meio, entre o Campos Neto e o atual governo. Mas que avaliação é possível fazer da atuação de Galípolo, caso seja aprovado o nome dele, naturalmente, nessa diretoria do Banco Central? Ele deve ser uma voz dissonante dos demais integrantes dessa diretoria, ou acredita que ele deve votar com os demais nas próximas reuniões do Copom? Na minha opinião, ele vai criar um contrassenso entre a equipe que atualmente está no Banco Central. Então, o governo ele inicia a botar pessoas que ele acredita serem pessoas pró-governo para auxiliar nas decisões do Banco Central, né? Mas acredito eu que ele não vai ter força para fazer grandes mudanças. E sim ser uma voz contrária frente a um consenso que hoje existe. Quando você vê uma reunião do Copom, quase todos os que estão inseridos no Banco Central têm opiniões iguais, né? Têm uma visão igual sobre as políticas atuais no Brasil. Só que a entrada dele possivelmente vai criar aí um balanço e um contrassenso entre o que o Banco Central acredita no momento e uma visão um pouco mais política sobre os assuntos econômicos. Perfeito, a gente quer agradecer muito a participação do Marcos Labarte, ele é economista e sócio da GT Capital. Marcos, muito obrigado. Eu gostaria de, dar 2 frases aí para finalizar nossa conversa. Por favor. Se me permite. Por favor. A primeira frase é de um best-seller, o Peter Drucker, que ele é um historiador britânico.
ele falou que a ignorância de um povo é um trunfo para as ditaduras e um perigo para as economias. E, pelo Dia das Mães, eu queria fazer uma frase, homenagear minha mãe e todas as mães que estão nos ouvindo. A mãe é onde a vida começa e o amor nunca acaba. Excepcional, parabéns. Encerrando em grande estilo, Marcos Labarte, economista. Obrigado pela participação, bom domingo a você e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News.